Vamos recordar aqui então, dinâmica de uma partícula em 3 dimensões. Dinâmica de uma partícula em 3 dimensões. Vamos ver um caso geral, porque em uma dimensão nós já estudamos, né? Então, olha só. Nós já conhecemos desde o segundo grau que F, a segunda lei de Newton, pode ser escrito como massa vezes aceleração, conforme dita nesta equação aqui. Agora, uma maneira para enunciarmos a segunda lei de Newton, nós vamos enunciar aqui a segunda lei de Newton dessa forma. Então, a partir dessa equação aqui, é possível você chegar nessa equação aqui. Então, vamos lá. Força, massa vezes aceleração. Se você lembrar, aceleração é dv dt. Então, V aqui agora como um vetor. Então, está aí a nossa expressão. Vamos imaginar um caso mais geral, onde a massa não é constante. Vamos imaginar um caso geral. A massa não é constante. Ela depende do tempo, por exemplo. Um exemplo de uma situação em que a massa depende do tempo é só você pensar num foguete e da quantidade de combustível que garante o funcionamento do motor propulsor daquele foguete. Então, um problema mais realista aí para nós nesse momento. Então, vamos pensar nesse caso aqui, uma massa que dependa do tempo. Vamos abrir aqui uma observação. Então, pensa na seguinte operação. Nós vamos derivar em relação ao tempo a massa e a velocidade. Vamos lembrar que a massa é função do tempo agora. Num caso especial, ela pode ser uma massa constante, mas vamos pegar um problema mais geral. Vamos aplicar aquilo que nós aprendemos sobre derivada. Então, derivada de um produto vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo. Então, eu vou ter aqui um d de dt para m vezes o segundo. Isso aqui não está sujeito ao operador derivada. Então, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, nós temos aqui o seguinte, que a derivada desse produto, se a massa é constante, olha para essa expressão aqui, ó. Se a massa é constante, qual o termo aqui do segundo membro que vai desaparecer? Se a massa é constante, nós vamos ter apenas esse termo aqui, ó. Esse aqui, ó, vai desaparecer, porque a derivada da constante é zero. Agora, se a massa não é constante, a derivada não vai ser zero. Então, fazer uma derivação desta forma vai servir para o caso de massa constante e de massa não constante. Então, esse caso que nós estamos vendo aqui, ó, ele serve apenas para a situação quando a massa não é constante. Quando a massa é constante. Se a massa não for constante, nós vamos usar essa expressão aqui. E essa expressão serve tanto para a massa constante quanto para a massa que varia com o tempo. Então, eu vou reescrever a segunda lei de Newton como sendo
a derivada temporal de m vezes v, v vetor, que implica dizer que f é igual a d de dt. Esse termo aqui, ó, no parênteses, nós reconhecemos como momento linear do objeto. Momento linear, nós vamos escrever com a letra P. Então, aqui está a segunda lei de Newton. Força é dp dt. Que é, na verdade, a equação 4.1. Nós estudamos os casos em uma dimensão. Agora nós passamos para o caso tridimensional. Mas olha, ainda falando do caso tridimensional, é possível você resolver vários problemas usando o conceito da dinâmica unidimensional. Então vamos lembrar o que é o vetor f. O vetor f é um fx na direção y mais um fy na direção j mais um fz na direção k. Então, se nós olharmos para esta expressão, substituir o f aqui em coordenadas cartesianas, por exemplo, nós vamos ter fx na direção y mais fy na direção j mais fz na direção k, que vai ser igual a d de dt aplicado em quem? M vx na direção y mais m vy na direção j mais vz na direção k. Lembrando que aqui a massa não é necessariamente constante, pode ser constante ou não. Então, se nós resolvermos, se nós igualarmos, ó, componente I, componente J, componente J. Se nós pegarmos as componentes, as respectivas componentes, nós vamos ter que o fx é igual a d de dt aplicado em m vx. Da mesma forma, fy é igual a d de dt aplicado em m vy. Fz vai ser igual a d dt m vz. Pronto. Reconhecemos o Vx como x ponto. O que é x ponto? É a derivada temporal da posição x. De maneira análoga, d de dt para m y ponto. Derivada temporal da coordenada y. D de dt aplicado em mz ponto. Z ponto, derivada da coordenada z em relação ao tempo. Então nós vamos cair nesta expressão aqui, ó. E aqui, resolvendo separadamente, nós temos 3 casos unidimensionais ainda. Vamos aqui então falar do cálculo do trabalho. Na verdade, nós vamos preocupar aqui nesse momento em enunciar o chamado teorema do trabalho e energia cinética. Voltando lá na equação que nós já tínhamos visto, a segunda lei de Newton pode ser escrita como F, que é igual a dp dt.
sendo P o momento linear do objeto ou da partícula. Vamos pegar esta equação aqui agora e multiplicar membro a membro pelo vetor velocidade. Claro que nós vamos fazer isso aí utilizando lá os conceitos da álgebra. Então, uma expressão desse tipo aqui, não é uma expressão que faz sentido. A expressão aqui, para fazer sentido, você tem que ter o escalar aqui. Então, eu tenho f escalar v, e agora eu tenho d de dt aplicado no momento linear da partícula, escalar v. O que foi feito nesta equação acima foi multiplicar membro a membro pelo vetor velocidade. Vamos lembrar aqui, que o momento linear da partícula ele é escrito como mv. Continuemos aqui com o escalar v. F escalar v. Aqui é um vetor. Vamos parar com esta equação aqui e vamos analisar uma outra coisa lá da álgebra. Veja bem, se eu fizer a derivada temporal desse produto escalar v escalar v, v escalar v, note, aqui eu tenho o produto escalar de dois vetores, v e v. Óbvio então que esses dois vetores são colineares, ou seja, o ângulo formado entre eles é um ângulo de 0 grau. Aplicando aqui então o conceito de derivação que nós já conhecemos, nós vamos ter o primeiro vezes a derivada do segundo, mais a derivada do primeiro vezes o segundo. Repare que aqui, produto escalar, produto escalar, produto escalar, produto escalar. Acontece que, ainda da álgebra, nós sabemos que A escalar B é a mesma coisa que B escalar A. Ou seja, o produto escalar ele é comutativo. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que esse termo aqui é a mesma coisa desse termo aqui. Ou então eu poderia reescrever esta equação da seguinte maneira. Eu poderia escrever essa equação aqui, como sendo derivada temporal de v escalar v, que é a mesma coisa que 2 vezes dv dt, escalar v. Vamos agora fazer uma outra coisa aqui, Vamos multiplicar por m membro a membro. Se a massa é constante, ela pode entrar para o operador derivada. Então, nós vamos ter d de dt aplicado em m, v escalar v, que é igual a 2 vezes dmv, mv dt escalar v. Esse v aqui, não está sujeito ao operador derivada. Veja bem, v escalar v é v quadrado. Então, m v quadrado é igual a 2 vezes dmv, derivada temporal do momento, vezes escalar v.
Vou passar esse 2 para o primeiro membro, ele passaria aqui para o denominador. Como ele é uma constante, ou seja, meio é uma constante, ele pode entrar aqui nesse parênteses. Então, nós vamos ter d de dt mv ao quadrado sobre 2, que é igual a d de dt aplicado a mv, v vetor, escalar com v. Olha aí, ó. Essa expressão aqui, é exatamente essa expressão, uma estrela aqui, ó. Vou até colocar aqui assim, ó. 2 estrelas, 1 estrela. Então, o que eu tenho do lado direito aqui? Eu posso escrever do lado direito f escalar v. F escalar v. Então, vou ampliar aqui agora. Então, eu posso escrever aqui, ó, d de dt aplicado a mv quadrado sobre 2 é igual a... Isso aqui nós já identificamos como v escalar, como f escalar v. Então, tá aí. Interessante. O que é mv quadrado sobre 2? Isso aqui é identificado, então, como a energia cinética da partícula. Então, podemos escrever d de dt aplicado à energia cinética. Energia cinética, vamos chamar de T, mantendo aí a notação do nosso livro, T, mv2 sobre 2, é energia cinética. Isso é igual a F escalar V. Acontece que V é dr dt. R é o vetor posição da partícula. Basta lembrar que R tem que ser um x na direção y, mais um y na direção j, mais um z na direção k. O R é em coordenadas cartesianas. Então, aqui nós temos F escalar V, que vai ser dr dt. E aqui nós vamos ter derivada da energia cinética em relação ao tempo. Isso aqui pode ser escrito, então, simplesmente como dt, que é igual a F escalar dr. Se nós integrarmos isso aqui membro a membro, nós vamos ter integral de dt, que é igual a integral de F escalar dr. Resolvendo esta expressão aqui, nós vamos ter energia cinética final menos energia cinética inicial. E aqui nós vamos ter F escalar dr de uma posição inicial a uma posição final. De uma posição inicial a uma posição final. Tá aí. Nós identificamos isso aqui como o quê? Como sendo o trabalho. Então, o trabalho que a força realiza sobre o objeto é igual à variação, que está escrito aqui logo acima. Variação da energia cinética. Isso aqui, em outras palavras, é o teorema trabalho e energia cinética, que diz o seguinte: o trabalho realizado pela força sobre o objeto é igual ao incremento, o trabalho realizado pela força
é igual ao incremento, é igual à variação da energia cinética. É isso que esse teorema está dizendo. Então aqui está o teorema que a gente já conhece desde o ensino médio. Vamos falar aqui então agora das forças conservativas e campo de forças. O que nós entendemos por forças conservativas? Forças conservativas são aquelas forças cujo trabalho realizado por elas não depende da escolha da trajetória. Por exemplo, se eu tenho uma trajetória aqui, onde eu defino a posição final e defino a posição inicial, e tem uma partícula descrevendo esse caminho. Se a força é conservativa, tanto faz eu passar por esse caminho que está mostrado aqui em vermelho ou passar por esse caminho mostrado aqui em azul. O que vai importar é a posição inicial e a posição final. A escolha do caminho aqui não vai importar, desde que as forças sejam forças conservativas. Tanto faz passar pelo caminho mostrado em vermelho, como passar pelo caminho mostrado em azul, o trabalho realizado pela força vai ser o mesmo. Então, nesse caso, nós dizemos que a força envolvida é uma força de natureza conservativa. Então, já sabemos lá que o trabalho é a integral de F escalar dr, no caso geral. Nós sabemos também que a energia potencial é uma energia que depende de posição. Então vamos enunciar aqui, ó, a energia potencial é uma energia, vou chamar de energia potencial V. Lembrando que esse V aqui, V de energia potencial, tem dimensão de Joule no sistema internacional, tá? Para não confundir com potencial elétrico. Então a energia potencial, dimensão Joule, ela é uma energia que depende de posição, x, y, z. Qual que é a relação entre o potencial? Qual é a relação entre o potencial e a força? Entre a energia potencial e a força. A relação é que as componentes Fx, Fy e Fz são iguais a menos del V del x menos del V del y menos del V del z. Lembrando que V é uma função de x, y, z. X, y, z. X, y, z. Esqueceu disso aqui? Não tem problema. Vamos lembrar. Vamos pegar um caso bem conhecido de todos aí. Como é a força elástica? Lei de Hooke. Nós sabemos que... Vou colocar uma observaçãozinha aqui. Ó. Lei de Hooke. Lembra da lei de Hooke que é menos kx? Pensar no sistema unidimensional. Lembra que a energia potencial elástica depende da posição x e é meio de kx ao quadrado? Então agora, deriva isso aqui em relação à posição, deriva isso aqui em relação à posição, que você vai chegar no F com sinal trocado. Olha só, como é uma dimensão, vou escrever assim, ó. Derivada total de V em relação a x é igual a kx. Deriva isso em relação a x, você vai chegar nisso. Agora vê se obedece ou não obedece esta expressão aqui. Ó. F é exatamente o dv dx com o sinal trocado. Coloca aqui o dv dx, vai ser kx, que obedece
perfeitamente a lei de Hooke. E aí você pode pegar outros tipos de energia potencial que você conhece. Energia potencial elétrica, por exemplo. Energia potencial gravitacional. Você vai chegar nesta relação mostrada aqui. Então, força. Aqui foi mostrado unidimensional. Se for para um caso de 3 dimensões, você vai ter Fx. E aqui você vai ter derivada parcial em relação a x no caso. Se for y, em relação a y. E assim por diante. Outro lembrete nosso aí é que se nós formos fazer f escalar dr, basta lembrar que aqui é fx na direção y mais fy na direção j mais fz na direção k escalar com dr. O que é dr? dr é i dx mais j dy mais k dz. Direção k vezes dz. É só lembrar que o r é x na direção y mais y na direção j mais z na direção k. E aí vamos chegar nessa expressão. Lembre que produto escalar, os perpendiculares vai dar zero. Então vai vingar simplesmente f escalar dr, que é fx dx mais fy dy mais fz dz. Se nós integrarmos membro a membro, nós vamos ter o trabalho realizado aqui. Nós vamos ter FDR, que na verdade é o trabalho realizado. E do lado de cá, vamos substituir Fx pelo seu respectivo em relação à energia potencial. Então, nós vamos ter Fx. O que é o Fx? É menos del V del x vezes dx. Estou substituindo aqui o valor de Fx. É isso que eu estou fazendo. Menos del V del y vezes dy. Menos del V del z vezes dz. Esse termo mostrado entre parênteses, lá no cálculo de várias variáveis, cálculo 3, se eu não estiver enganado. Isso aqui é, na verdade, o que? Integral de dv. F escalar dr. Esse lado esquerdo é o trabalho. Mas vamos lembrar, lá no caso da energia cinética, você lembra que o trabalho era igual a integral de dt? Então, quando nós estudamos trabalho e energia cinética, nós tínhamos essa expressão. Então, se compararmos essa expressão 2 estrelas com essa expressão 1 estrela, o que nós vamos ver aqui então? Nós vamos ver que integral de dv é igual a integral de dt. Ou ainda, se nós jogarmos tudo para o primeiro membro, nós vamos ter integral de dv menos integral dt, que é igual a zero. Ou ainda, dv mais integral de dv mais integral dt é igual a zero. O que é isso aqui? É a energia potencial final menos a energia potencial inicial. A resolução disso aqui é quem? Mais. Então voltemos aqui. Energia cinética final menos energia cinética inicial. Isso tudo é igual a zero. Vamos colocar aqui. Energia potencial para um momento qualquer
energia cinética para um momento qualquer, e do lado direito, energia potencial inicial mais energia cinética inicial. Isso aqui é uma constante. Então nós temos que V mais T, energia potencial, para um instante qualquer, mais a energia cinética para esse instante qualquer, é igual a uma constante, e essa constante é a energia mecânica que vai se conservar, desde que a força envolvida seja força de natureza conservativa. E ainda destas informações, ainda de uma estrela, aqui ó, nós temos que o trabalho, lado esquerdo é trabalho, é igual a menos integral de dV, ou seja, menos delta V. Isso aqui é o chamado teorema trabalho e energia potencial. O que diz aqui nessa equação? Que o trabalho realizado pela força é igual ao negativo do incremento da energia potencial. O trabalho é igual ao negativo do incremento da energia potencial. No caso da energia cinética, vamos recordar o que foi visto lá, aqui nessa nuvenzinha aqui. O trabalho era igual ao positivo do incremento da energia cinética. E o trabalho também pode ser escrito como o negativo do incremento da energia potencial.